Vou ler do livro Onde Existe Luz, sobre a força de vontade dinâmica. E até tem um pouco a ver aí com a fala da Néia em relação à mente e tudo mais, né? Daí eu pensei em ler, e como são trechos, né? Eu senti de ler trecho, dá para dividir em três, porque são trechos muito ricos e interessantes. Então, acho que dá para ter bastante discussão e debate nisso tudo. Tá bom? Posso começar? Sim, à vontade. Alcançando seus objetivos. Nada é impossível, a não ser que você pense que é. Como ser mortal, você é limitado. Mas como filho de Deus, você não tem limites. Focalize sua atenção em Deus e terá todo o poder que quiser, para utilizá-lo em qualquer direção. O uso da força de vontade dinâmica. A vontade é o instrumento da imagem de Deus dentro de você. Na vontade reside o poder ilimitado dele, o poder que controla todas as forças da natureza. Como você foi feito à imagem dele, esse poder é seu, para realizar o que quer que você deseje. Quando decidir fazer coisas boas, você as realizará se empregar força de vontade dinâmica. Não importa quais sejam as circunstâncias, se continuar tentando, Deus criará os meios pelos quais a sua vontade encontrará a recompensa apropriada. Essa é a verdade a que Jesus se referiu quando disse: se tiverdes fé e não duvidardes, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Se você usar sua força de vontade todo o tempo, independente dos reveses, ela produzirá êxito, saúde, poder para ajudar outras pessoas e, acima de tudo, produzirá comunhão com Deus. Uma vez tendo dito, eu quero, não desista mais. Se afirmar, nunca mais apanharei um resfriado, e na manhã seguinte acordar com um terrível resfriado e perder o ânimo, estará permitindo que sua força de vontade continue fraca. Você não deve perder a coragem quando vê acontecer o contrário que afirmou. Continue acreditando, com a certeza de que assim será. Se disser, vou fazer, mas interiormente pensar, não posso, neutralizará a força do pensamento e castrará sua vontade. Bom, desse aqui que eu resolvi dizer um pouco do que eu entendi, para continuar, eu vejo assim, se nós somos a imagem de Deus, Ele está dentro de nós, nós temos toda a força e toda a vontade. Né? Até eu estava discutindo com a Ana e foi bem interessante, né? Chegamos ao exemplo do ação de amor. Né? São realizadores, porque às vezes acontece, daí falta, mas daí a força de vontade, a fé é tão grande que Francisco está lá que vai acontecer, que acontece. Não tem dúvidas, né? Não tem espaço para achar que não vai acontecer. Acontece, então é a hora que entra a força de vontade dinâmica, que você atua aquela força de Deus que está dentro de você. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós não acessarmos o DNA dos nossos pais, mas a gente acessar o DNA de Deus dentro de nós, né? Então a gente vai começar a entender esses processos, esses mecanismos, né? E vai ser muito mais leve para nós quando você sabe que um plano seu é um plano de Deus. Então vai acontecer, principalmente se for para o lado do bem, né? Porque Deus, as coisas de Deus, vamos dizer assim, Deus sempre é o mesmo, mas a obra não está acabada. Ela precisa de continuidade. E quem dá continuidade na obra física somos nós. Se a gente pegar a história da humanidade de 5.000 anos atrás, como era a população, se a gente pegar a história de 3.000 anos para cá, se a gente pegar a história de 2.000 anos, a história de 1.000 anos, né? E assim, agora, hoje, né? Pensar, não precisa muito hoje, não. 50 anos, de 50 anos para cá, né? Quanto mudou a história da humanidade? Por que evoluiu? Por que a medicina avançou? Por que o transporte avançou? Por que hoje, né? Vamos pensar assim, 50 anos atrás não tinha como a gente fazer 50. 30 anos atrás, que 30, 20,
O quê? Podia fazer uma live? Tem quantos anos? Não, se tiver 10 anos. Não, então eu tocou técnico em informática, 15 anos, né? 10 anos, há 10 anos atrás a gente não conseguia fazer isso aqui, que o mundo está fazendo, né? Pense um pouco se tivesse o corona há 15 anos atrás. Seria um caos social. Mas Deus falou, não, deixa a hora que tiver todo mundo podendo fazer live, daí o corona vem, e aí eles fazem live, e aí eles vão descobrir tecnologia. Então, gente, conhecer Deus é isso. Conhecer todas as ramificações de Deus. Como eu disse para vocês numa live lá atrás, que eu fui fazer um encontro ecumênico, que tinham várias crenças, né? mais de 10, 12 religiões diferentes. E aí eu pedi para Deus que eu pudesse falar uma coisa para ele, que as pessoas não ficassem nem ofendidas por causa das diferenças religiosas. E aí que Deus falou para mim, que ele falou, fala que eu sou uma árvore, e cada religião consegue enxergar uma parte de mim. Somente quem me conhece por completo sabe que todo mundo está falando da mesma coisa. Que um fala da raiz, outro fala da radicela, outro fala da caule, outro fala da casca, outro fala do tronco, outro fala dos galhos, outro fala da folha, outro fala das flores, outro fala do fruto, outro fala do gineceu, do androceu, que é das flores, e tudo falando a mesma coisa. Então, somente quem conhece Deus por inteiro sabe que todos estão falando da mesma coisa. Então, você não entra mais em conflito ou em contenda com as pessoas que têm uma outra visão de Deus, porque você sabe que ele está falando de uma parte diferente. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus tem pedido muito para mim falar isso para vocês que estão vendo isso hoje, que talvez veja isso amanhã, que talvez veja isso daqui 10, 20 anos, né? Que é essa questão da gente entender, se podemos dizer assim, o ecletismo de Deus, a pluralidade de Deus, a multidimensionalidade de Deus, né? E nos apropriar, se podemos dizer assim, dessa força, porque pense um pouco, gente, dessa força, olha só, a gente se apropriar dessa força, que vamos dizer assim, vou falar uma linguagem pública, não vou falar a linguagem, vou falar a linguagem das regras, não das exceções. Que a humanidade nunca viu, mas a humanidade inteira fala dela. Por que será? Se a humanidade não viu Deus, por que eles falam de Deus? De algo que eles não veem. Como que eles usam? Como que eles trabalham? Como eles se beneficiam de algo que não conseguem ver? Cultos, doutores, PhDs, analfabetos, cegos, mudos, surdos, se aproveitam, se beneficiam de algo que nunca viram, mas sabem que existe. Como algo pode ser tão grande, tão forte, tão elevado, para atravessar as fronteiras das percepções tridimensionais humanas e se apresentar invisivelmente numa visão que a humanidade ainda não vê, a maioria. Muitos vê, mas é a minoria que vê. Deus. Somente algo original. Somente algo que é a força criadora de tudo pode transpor essas barreiras e dizer para a alma humana: eu existo, eu estou em você. Porque como pode toda essa humanidade, não vendo, mas o tempo todo buscando, falando e se beneficiando de Deus, de Alá, de Maomé, de Jeová, de Jiré, de Buda, de Krishna, de Brahma, de todos os 99 nomes que se dá para o Deus Criador. Então, que essa força nós possamos cada vez mais
adquirirmos consciência dela em nós e nos beneficiarmos de tudo que ela tem para nos oferecer na nossa jornada. Então eu acho, aqueles que estão com dificuldade nesse momento na vida, seja qualquer que seja a sua dificuldade, eu não sei quanto você acha que Deus pode. Se Deus pode duplicar sua força, triplicar, quadruplicar, centuplicar, quanto você acha que Deus pode na sua força? Então, se você está com alguma dificuldade, se você está sentindo fraco, sentindo desanimado, se você acha que não tem mais jeito, se você acha que chegou no momento que não dá mais, se você acha que as coisas estão impossíveis, pode ter certeza que você não está fazendo uso da força de Deus que está em você. Se você, ao menos, acreditar que Deus pode duplicar a sua força, pode ter certeza que você vai superar seus obstáculos. Agora, se você for mais otimista, você pode triplicar, quadruplicar, e aí segue, né, a dinâmica matemática, né, para você talvez não se sentir mais fraco nesta vida. Vocês já pensaram, gente? Quando a humanidade souber conhecer Deus, saber todo mundo sabe. Mesmo os ditos ateus sabem que existe Deus. Quando a humanidade souber e conhecer, como nós estamos na visão tridimensional, eu vou usar dessa forma. A pessoa de Deus, nós não vamos ver nenhuma pessoa mais fracassada, nós não vamos ver nenhuma pessoa mais derrotada, nós não vamos ver mais nenhuma pessoa entristecida, nós não vamos ver nenhuma pessoa mais revoltada, não vamos ver mais nenhuma pessoa derrotada, nós não vamos ver mais nenhuma pessoa deprimida, porque se nós podemos duplicar, triplicar, centuplicar nossa força com Deus, poderíamos até dizer assim, dependendo do tamanho do obstáculo que tiver na nossa frente, nós vamos aumentando a intensidade de Deus em nós. E nós vamos superar qualquer tipo de obstáculo. Como nós superamos? Porque nós estamos aqui. Como disse alguns espíritos, quando falam para Jesus que ele é o grande avatar da salvação da humanidade, ele fala não. Grandes são aqueles que ficaram na Terra. Aqueles que nasceram, que cresceram, ou que não cresceram às vezes, que morreram logo na infância, ou por doença, ou por guerra, ou por epidemia. Aqueles que morreram 1, 2, 3, 10 vezes, que foram queimados, que foram crucificados, que foram decapitados, que foram abortados, que foram impossibilitados de se manifestar pelo ódio, pelo poder, pela força, mas estão aqui. E nós, do século 21, estamos aqui porque nós não desistimos de Deus, porque nós não desistimos da obra do Cristo, porque nós não desistimos de nós mesmos, porque nós sabemos que existe algo dentro de nós que nos faz grande, que nos faz forte, que nos faz capaz e que nós vencemos. Hoje nós sabemos que a Terra não tem energia negativa mais para sustentar uma grande guerra, porque nós conseguimos estimular o amor, o respeito, a gratidão. Pense um pouco vocês nesse momento. Não existe um país hoje no planeta, publicamente falando, que quer conquistar outro país, porque a paz já estabeleceu entre nós. É uma paz muito relativa, mas é algo infinitamente grande no tempo da Terra que nunca aconteceu. Hoje os países se respeitam, as grandes potências se respeitam. A ganância pelo ouro, pelo poder, pelo controle, está minimizado dentro do coração até dos maiores líderes da Terra.
até dos maiores exércitos da Terra. O maior exército da Terra ele não está se pronunciando que vai invadir, que vai conquistar os mais fracos. Porque até nos grandes exércitos, Deus já se apoderou do coração deles. Até nos homens mais poderosos, Deus já se apoderou do coração deles. E a ganância exacerbada, que sempre esteve contida dentro da consciência humana, o amor do Cristo amenizou esses corações. E hoje, dentro do próprio processo da evolução, dentro da limitação da consciência deles, mas eles se respeitam os mais fracos. Eles se respeitam os menos favorecidos. E dentro do nosso processo da evolução, nós vamos ver muito mais ainda a grandeza que Deus tem para os corações humanos. Muita paz, bom dia, e que vocês não percam a esperança. Porque grande, como disse Jesus, grande é nós que fomos queimados, que fomos decapitados, que fomos crucificados, que fomos grelhados nas grandes fogueiras, que fomos trucidados de várias formas na história da humanidade e nos milênios pregressos. Mas estamos aqui. Porque, infelizmente, alguns não resistiram e se transformaram em ovoides. Nós nos mantemos, como diz o grande mestre que nos acompanha. Passamos por fases muito mais difíceis do que essa. E superamos. E isso que estamos passando hoje, nós vamos vencer também. Muita paz, muito amor e um grande dia para todos. Amém, amém e amém. É com você, Rê. Certo, vou continuar então. Esse vídeo me dá uma opinião. Obrigada. Vai ajudar essa fala aí nos trechos seguintes. Foi bem interessante. Vai encaixar certinho aí. Se alguém deseja uma casa e a mente pensa, seu simplório, você não tem condições de ter uma casa. A pessoa precisa fortalecer sua vontade. Quando não posso desaparece de sua mente, poderes divinos é você. Uma casa não do céu. Você precisa exercer ininterruptamente sua força de vontade mediante ações construtivas. Quando perseverar, recusando-se a aceitar o fracasso, o objeto de sua vontade terá de materializar-se. Quando você exercer ininterruptamente essa vontade, por meio de seus pensamentos e atividades, aquilo que você desejar terá de acontecer. Mesmo que não haja no mundo nada que corresponda ao seu desejo, quando a vontade persiste, o resultado almejado se manifestará de alguma forma. O cérebro do homem mortal está cheio de não posso. Tendo nascido numa família com certas características e hábitos, ele é influenciado por este a pensar que não pode fazer certas coisas. Não pode andar muito, não pode comer isso, não pode tolerar aquilo. Esses não posso precisam ser cauterizados. Você tem dentro de si o poder de realizar tudo o que quiser. Esse poder se acha na vontade. Aqui até foi a fala que ele, disse aí, o Milan tinha dito antes. Cesta básica, cobertor, não vem voando, não cai do céu. Assim como o exemplo que ele usou da casa, se você quer construir uma casa, você vai ter que fazer ações, como ele diz aqui, construtivas e perseverar naquilo. Então, o que eu entendi aqui, tanto do exemplo que ele disse que tudo que nós queremos fazer, o quanto mais nós praticarmos, nós conseguimos. E daí, quando entra aqui no não posso, ele é influenciado pela família, como nós estivemos, pelo velho, e também pelo meio que ele vive, Isso influencia muito
a construir tudo isso na mente, né? Desse não posso. E o que me marcou mais disso daqui, que eu havia falado até na quinta, foi essa palavra cauterizar, né? Então, esse não posso, ele precisa ser cauterizado, ele precisa ser matado, que vem do velho, né? Que vem de toda essa influência que nós temos, né? Então, a partir do momento que você cauteriza, você mata aquilo, né? E começa a viver na sua vontade, na força de vontade. Foi isso que eu entendi dessa parte aqui. Alguém quer comentar, Milane? Existe um arquétipo nosso, né? A estrutura familiar, social, religiosa, né? Ela impede, não, ela castra muito, né? A gente é muito assim, mas se eu fizer isso, depois é capaz de faltar para mim, se eu der isso, depois não dá para mim. Eu não tenho competência para fazer isso, né? Mesmo nas questões de Deus, a pessoa fala assim, mas eu não sou médium para ter acesso a Deus, eu não sou nada para ter acesso. Então, essa ideia minimalista que foi enfiada em nossas cabeças, né? De pequenez espiritual, como diz nossos amigos aí, né? Essa visão de servo de Deus, de devoto de Deus, e não o papel de filho que nós somos de Deus, isso nos deixa pequenos, nos deixa incapazes. Mas quem sou eu para fazer isso, né? Existe um dito popular que eu vejo, talvez alguns de vocês tenham essa visão, ou tenham ouvido isso já, né? Uma coisa que é muito abençoada por Deus, parece que é casa. Todo mundo que põe na cabeça de fazer uma casa, ela consegue. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, pessoas que são operárias, pessoas que têm uma renda baixa, né? Mas se ela pôs na cabeça que ela vai ter a casinha dela, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Tem até um caso cômico que me vem à mente, né? Que uma pessoa que pedia muito a Deus, ela tinha uma renda muito baixa na vida dela. E ela mora aqui na cidade, inclusive, né? E aí, quando ia ela orando, pedindo a Deus, 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 né? E quando foi um dia, ela bateu uma pessoa na casa dela e falou para ela que, acho que o pai dela, se não me engano, tinha como que chama? Tinha um lote no cemitério, para todo mundo entender, lá em Sorocaba. E que o lote lá era vizinho do lote da família lá de Sorocaba. Eles queriam comprar o lote, para encher de gente no lote. E lá em Sorocaba diz que é muito caro isso. E aí ela falou assim, olha, eu nem sabia que tinha esse negócio do meu pai lá, que o meu pai comprou, não sabe Deus, lá atrás, negócio de família. Ela falou assim, mas quanto vale isso? Ela falou, quanto você quer? Ela falou, e ela morava numa casa que, logicamente, não era uma casa de 500 mil reais, né? Não era uma casa, era uma casa muito pequena. Ela falou, eu queria muito comprar uma casinha para mim, que acho que parece que ela morava naquela casa e a mulher queria X. Para mim eu queria muito comprar uma casinha. Se desse para comprar uma casinha, eu ia ficar muito feliz, eu estou pedindo muito a Deus. Mas quanto custa a casa? A coisa custa tanto. Falar, então você me vende o terreno lá no cemitério lá e eu te dou dinheiro nesse valor, você compra a sua casa. Quer dizer, né? Nossa. Não sei se a pessoa, se valia tudo esse lote lá, não sei se é tão importante lote no cemitério, né? Porque eu não tenho, eu já dei o meu que eu tinha lá, né? Mas quando você põe na cabeça, é que eu falei, Deus trabalha, né? Deus faz as coisas. Então eu acho que casa é uma coisa assim, muito abençoada, e eu vejo muita manifestação, né? Eu tenho uma irmã minha que era, né? Porque agora está aposentada. Era faxineira. Ela conseguiu fazer uma casa para ela e fez mais uma casa e aluga a casa. Faxineira. E é uma pessoa, lógico, ela tricota, faz tricô, faz coisas, mete tudo coisinha, né? Como ela fez isso, eu não sei, né? Eu não sei, mas fez. Então, vai fazendo, vai fazendo e vai fazendo. Então, quando a gente permite que Deus manifeste na vida, os obstáculos se tornam pequenos. Foi o que foi falado agora há pouco, né? Que o nosso amigo estava falando para a gente aí, que quando você, obstáculo maior, você duplica a força de Deus em você, né? Quando você estiver andando, comendo arroz e feijão, pode ser que tenha 2 vezes ou só sua. Quando tem um obstáculo, você duplica, triplica e vai aumentando o tamanho de Deus em você, você supera todos os problemas. E aí, a partir de hoje, espero que ninguém daqui da live, são 11 pessoas, mais 14, 15 pessoas, né?
Que ninguém mais tenha dificuldade na vida. Concorda ou sem Ô, concorda? Gerson, Oi, Helena. bom dia. Bom dia. Vocês estão falando aí a minha primeira casa foi assim. Eu morava no fundo da casa de um cunhado e teve um dia lá que eu pus o joelho no chão, falei assim, oh, poxa Deus, você não vai me arrumar uma casa? Eu tenho tanto em mãos, eu preciso dessa casa com esse valor, né? E falei. Eu falei, hoje eu vou sair, vou encontrar essa casa. E saí, encontrei no valor que eu tinha em mãos. E foi assim, eu falei assim, nossa, ele é bom mesmo, hein? De ter arrumado no valor que eu tinha, né? Essa foi a primeira casa minha, e porque eu queria sair de lá onde eu estava, e foi assim uma coisa impressionante para mim, né? Foi muito impressionante de você realmente conversar lá com ele lá em cima e dialogando, conversando, pedindo, e de repente realmente acontece. Eu não podia deixar de passar isso daí, né? Então, se a gente começar a olhar com atenção e olhar com os olhos de Deus, a gente começa a ver umas coisas, gente, que Deus sempre tem falado, né? Eu vou só para não para mostrar para vocês, para dizer algum tipo de privilégio, mas para vocês começarem a fazer na vida de vocês. Eu muitas vezes olhava para alguma coisa assim que eu não tinha condição, falava, nossa, que negócio, que bacana isso aí, né? Eu gostaria de ter isso. Aí eu escutava Titanic passar. esperar o Titanic passar aqui, né, irmão? E aí eu escutava a voz de Deus falando assim, ó, daqui 2 anos você vai ter isso daí. Ó, daqui 5 anos você vai ter isso. Ó, daqui 3 anos você vai ter isso. Então, e eu tenho certeza que Deus não falou isso, não fala isso só para mim, porque eu conheço, ele falou isso para muita gente que eu conheço. E eu tenho certeza que Deus fala para você também que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir talvez no outro dia. Talvez você esteja com alguma esperança, esteja com algum sonho, você esteja com algum ideal. Porque esse mesmo Deus que fala comigo e com todas as pessoas, com boa parte das pessoas que eu conheço, ele fala com você também. Então, a hora que você olhar para alguma coisa que é importante, que tem necessidade, às vezes até, vamos falar a verdade, até às vezes é uma questão assim, não é a primeira necessidade, mas às vezes é um gosto seu, um gosto, né? Um sonho, né? Então, talvez você olhe para aquilo e fale, nossa, para mim isso é muito. Aí Deus pode falar para você, olha, daqui a tanto tempo eu vou te dar isso. Né? Porque eu tenho certeza que ele fala para todas as pessoas. Apenas as pessoas, quando elas olham para algo, né, elas não olham com a alma delas, elas olham com o olho, com a mente, com o ego. Então aí fica difícil, porque Deus não habita o ego, Deus habita a alma. Deus não habita a razão, Deus habita o amor. Então a gente precisa mudar a nossa forma, tirar, como diz a Rei aí, né, cauterizar os velhos hábitos, a maneira de olhar para o mundo, a maneira de estar no mundo, né? E começar a olhar o mundo com os olhos de Deus. Posso continuar? O Milani está adiantadinho na lição. Ele já deu exemplo do que eu vou ler agora. A Fernanda fala, ele já explicou um pouquinho antes. Estamos olhando com os olhos. Jesus estava aqui desde manhã já conversando conosco aqui, então estamos assim, ó, estamos olhando de cima. Verdade. Ah, esqueci de fechar o livro, você já olhou tudo. Vou continuar o último trecho, então. Se você se agarra a certo pensamento com força de vontade dinâmica, ele finalmente assume uma forma exterior tangível. Dotar um pensamento de força de vontade dinâmica significa aferrar-se a ele até que esse padrão de pensamento desenvolva força dinâmica. Quando um pensamento se torna dinâmico por meio da força de vontade, ele pode manifestar-se de acordo com o desenho mental que se criou. Olha tudo aqui. Como se pode desenvolver a vontade? Escolha um objetivo que você acha que não pode realizar
e procure com toda a força alcançá-lo. Quando obtiver êxito, passe a alguma coisa maior e continue exercitando desse modo sua força de vontade. Se a dificuldade for muito grande, ore profundamente. Senhor, dá-me o poder de superar todas as minhas dificuldades. Você precisa usar sua força de vontade, não importa o que você seja ou quem você seja. Você precisa decidir. Use esse poder da vontade tanto nos negócios quanto na meditação. Se depois de raciocinar calmamente, você decidir que o que se dispôs a fazer é certo, ninguém deveria ser capaz de impedi-lo. Se eu estivesse desempregado, sacudiria o mundo inteiro até que dissessem: dê-lhe um emprego para que ele fique quieto. Aguentei isso. Se você se convenceu de que é um mortal desamparado e permite que os outros o convençam de que você não pode obter um emprego, então decretou, em sua própria mente, que está acabado. Não é julgamento de Deus ou do destino, mas sim sua própria sentença sobre você mesmo, que o mantém pobre ou preocupado. Êxito ou fracasso são decididos em sua própria mente. Mesmo contra a opinião negativa do resto da sociedade, se você revela, por meio da vontade que tudo conquista, dada por Deus, a convicção de que não pode ser abandonado para sofrer dificuldades, sentirá um secreto poder divino descendo sobre você e verá que o magnetismo dessa convicção e desse poder está lhe abrindo novos caminhos. Foi o que o Milani falou, né? Se você coloca um objetivo, você ultrapassa e vai para o maior, vai para o maior. Né? Eu até pensei aqui no exemplo de parar de comer carne, né? Então, a Ana já estava vegetariana, quando eu decidi, né, pensei nisso, eu fui eliminando. Primeiro a carne vermelha, mas eu comia franguinho e peixinho. Daí passou mais um pouquinho, eu vi que fiquei sem a vermelha. Daí eu tirei o frango. Daí não comi mais o franguinho. O peixinho, às vezes, eu como, não posso mentir. Eu adoro um japa, mas é o próximo passo. Então, eu tô aí, galgando aí, né? E daí aqui eu acho que, né, não tem muito o que explicar. Eu achei que foi bem claro tudo que eu li aqui, né? Que tudo mesmo é sua mente. E me fez daí uma ligação, né? Daí pode comentar a respeito disso. No que foi dito na quinta-feira, Milani, né? Até conversamos na sexta sobre, né, como é que nós, né, você, a espiritualidade pode ajudar, o que nós precisamos. E discutindo esse texto com a Ana foi muito interessante. Você vê duas mentes tão distintas. A minha mente é muito razão, então eu preciso de gráfico para explicar. A Ana já vem todo lá, né, da emoção, do coração. Foi incrível, me deu um start assim, eu falei, gente, então o que eu deixo de dica aí, pelo menos o que eu senti para falar, que é a nossa busca mesmo. Então, funciona para muitos, né, a espiritualidade dessa forma como é passada, mas se alguém ainda não conseguiu achar, se é difícil o entendimento, não consegue se expressar, busquem assistir, ler outras coisas também, que sejam mais didáticas, que sejam mais científicas. A minha mente, ela aceita bem o científico. Né? Eu estava vendo, como eu falei com o Milani, a palestra do Sérgio Felipe, né? Então ele fala todo científico, mas todo com Deus junto. Então eu falei, pô, a minha mente faz, ela capta aquilo, porque daí ele desenha, ele põe mente, né? Daí ele põe, né, a escolha e vai ligando tudo aquilo. Então, para mim, no meu cérebro, né, vai tendo todas essas ligações. A Ana falou isso ontem, né, que meu cérebro é bem matemática, né? Então, assim, eu deixo essa dica, né? Para buscar mesmo assim. Isso, né? Descartes dizia que Deus é uma deusa, a grande razão matemática da existência, né? Daí Descartes dizia isso. Ela falou assim, a sua mente é um monte de caixinha. Daí você vai pegar uma coisa, você abre uma caixinha. A minha é um monte de caixinha aberta. É verdade, quando você começa a discutir uma coisa, né? Então acho que vale a pena. Como às vezes eu entro no YouTube, eu peço, né, que me mande alguma intuição para eu abrir alguma coisa, um outro que seja. E assim a minha compreensão foi maior. Eu acho que uma dica que eu senti ontem em falar
para ter esse entendimento, essa busca, né? Para ajudar quem ainda não está conseguindo, que está buscando como eu. Eu fiz uma pergunta para a Rê ontem. Ela falou sobre a mente dela. Eu falei, quando você vai cozinhar, você faz um prato de cada vez, né? Ela falou, Eu falei, então, quando eu vou fazer almoço, eu ligo as 4 bocas do fogão, mais o forno, mais a salada, mais o suco, e daí fica tudo pronto. Fala o telefone, assista um vídeo, né? Então, assim, a minha mente, ela é um monte de caixa aberta, cheio de coisa, e as coisas pulando para lá para cá. E dá tudo certo. A dela, não. Vocês devem lembrar, vocês devem ter lembrança, devem ter visto um vídeo que um tempo atrás rodou de um pastor, que ele falava da mente da mulher e da mente do homem, né? Exatamente. Exatamente. Foi daí que eu tirei a caixinha. Muito interessante. Vocês lembram disso? Porque Sim. é bem nítido entre nós duas essa diferença. Né? Eu sou Windows. Ela é MS-DOS. É poderoso, mas é uma coisa de cada vez. E eu dou uns pau de vez em quando, mas eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, fica a dica aí, para buscar mesmo. Que eu acho que ajuda bastante, para todo tipo de mente que tiver. Daí cada um procura a sua. Não. A gente faz programa de... É AutoCAD mesmo. Então, a Rê é AutoCAD. É um risco de cada vez e não faz 2 riscos. Você começa o círculo aqui, não vai para os 2 lados, vai para cá, tem que fechar lá. O AutoCAD é assim, ele traça cada vez uma linha. Você pode virar, fazer o que for, uma linha cada vez. E eu sou o SolidWorks. Você vira de viu, Ana? É bom você ler a geometria fractal. Geometria fractal. Vamos anotar. Coitada de você. Meus pêsames agora, Rê. Muito obrigada. Você que está nos ouvindo agora, você que vai nos ouvir daqui amanhã, vocês conseguem imaginar que um filho de Deus passaria uma noite, mesmo que dure 2, 3 horas só, ou 4 horas durante a noite, sem que ele recebesse algum tipo de orientação divina? Sem que Deus nos alertasse quanto aos perigos, aos obstáculos e aos desafios da nossa vida? Vocês acham que esse Deus, soberanamente justo, bom e perfeito, nos deixaria à revelia nos nossos embates diários? Ou será que Ele mesmo, ou os emissários dele, sempre nos trará, todas as noites, orientações, conselhos, direcionamentos, livramentos? Mas só que nós precisamos começar a prestar atenção para saber. Porque se a gente acordar cedo pensando no leite, no café, ou acordar cedo pensando na conta que tem que pagar, ou acordar cedo pensando no emprego que tem que arrumar, ou acordar cedo pensando num problema que tem que resolver, a nossa forma de estar no mundo ela vai precisar ser diferente. Não pode mais ser como antes. É como antigamente a gente pegava e quem ia daqui para São Paulo há 100 anos atrás tinha que pegar um cavalo, uma carroça. Hoje não pode andar a cavalo e carroça na estrada mais. A alma, nós estamos nos despindo de comportamentos, de metodologias antigas. Nós precisamos inserir no nosso contexto as novas ferramentas. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, quando você acordar, dê pelo menos 10 minutos para você. Acorde 10 minutos antes e pergunte o que Deus ofereceu para você essa noite. O que os anjos ofereceram, o que o Cristo ofereceu, o que Buda, o que Krishna, ou qualquer entidade ofereceu. Porque eu acredito que todo você que conhece Deus, que sabe da existência de Deus, consegue imaginar que Deus não deixaria a gente passar uma noite sem receber algum tipo de conselho. Então, se quiserem,
Comecem a fazer isso.